Bom dia. Hoje, capítulo 13 de Apocalipse. Um minutinho para os nossos amigos chegarem, para a gente dar início a essa leitura. Ontem lemos capítulo 12 de Apocalipse, bem enigmático, claro, sempre simbólico, e conversamos acerca desse capítulo. Eu acho que deu para dar uma compreendida de forma simples, sem tentar absolutizar ou tornar único pensar que eu propus. Apenas tentamos simplificar o máximo possível para não cairmos no erro do literalismo, ficar dando nome às figuras. É aí que vai entrar o erro na história. O que mais aconteceu foi isso. Vimos ontem, dando uma resumida, no capítulo 12, uma mulher no céu, vestida do sol, e debaixo dos seus pés, a lua. Ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Conversamos sobre várias figuras dessa mulher histórica, essa mulher figura, essa mulher símbolo, essa mulher que representa o primeiro momento, porque essa mulher também está grávida, com dores de parto. Essa mulher também está diante de um dragão que quer comer o seu filho assim que nascer. Pensamos ontem, conversamos sobre essa mulher como sendo Israel. Tem uma coroa de 12 estrelas. 12 é o número da totalidade, 12 é o número, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 fundamentos, 12 portões. Então é um número simbólico representando a totalidade, mas também são números muito comuns em Israel. Então pensamos em primeiro momento essa mulher como sendo Israel, sendo ela que engravidou do Messias, a nação de Israel. A promessa feita lá em Gênesis estava se cumprindo na geração, no tempo e espaço, na história, no tempo imediato. O Messias estava nascendo naquele tempo em Israel. Então Israel estava grávida de Jesus. E nós pegamos a nossa lupa e ampliamos mais para chegar mais perto, para saber quem é essa mulher arquetípica que estava nesse momento, nesse contexto, representando a gravidez. Chegamos a Maria como sendo uma figura circunstancial e que necessitaria por um tempo cumprir isso também, que é muito maior do que o próprio significado. E ela gerou o Filho, Jesus, e o dragão na frente dessa mulher, representando o diabo, mas como figura histórica e temporal e circunstancial, era Herodes, que fez aquela matança lá. Pediu para que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo.
Basicamente foi isso que lemos. Uma pergunta: tá tudo bem aí a internet? Tudo de boa? Beleza. Vamos ler. Vamos começar um pouquinho aqui sobre o capítulo 13. Antes de nós lermos, né? Esse capítulo 13, ele vai nos falar de uma figura que é muito comentada, que é muito falada, que a gente vai dar nome ao Anticristo. Esse capítulo 13 vai nos apresentar duas bestas, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra. É a figura do Anticristo. Bom, que a gente já sabe algumas coisas acerca dele, não de forma precisa, mas alguns significados. Por exemplo, Anticristo tem um prefixo, esse prefixo anti, ele nos diz que é algo contra, uma oposição. Esse prefixo anti nos dá a entender que é algo contra, é uma intenção contrária ao Cristo. Por isso é anticristo, uma oposição a Cristo, contrário a Cristo, uma intenção de imitar tudo o que Cristo é, mas do lado oposto. É como se fosse hoje, principalmente, existem os mundos inversos. Existem séries que falam acerca disso. É o inverso que atrai para si o mesmo nome com o prefixo anticristo, porque ele se opõe a tudo que é Cristo. Então o anticristo vai ser a figura central desse capítulo 13. Mas claro que nós sabemos que essa figura do anticristo, ela será somente uma figura, porque o poder, o poderio, a autoridade, a maldade, toda ela vem do dragão, que o dragão representa, já lemos ontem, a antiga serpente, Satanás, o diabo. Então veja você que sempre o papel e a intenção do diabo, a história está abarrotada desses sinais, é de copiar tudo aquilo que de Deus vinha. Porque Criador só é Deus. A Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra e tudo o que existe, inclusive Lúcifer, que é Satanás, que é diabo. O diabo é uma criação de Deus. E por conta disso, lemos em Isaías uma suposta referência a esse dia em que o diabo se rebelou. Ele dizia em seu coração: subirei acima do trono de Deus e colocarei o meu. Então o diabo sempre tenta copiar, parecer com Deus, com tudo aquilo que tem a ver com a divindade. Por isso é anticristo, a nomenclatura que Paulo usa, porque ele se opõe, é contrário, tenta parecer, mas é contrário. Amém? Então sempre ele vai tentar usar esses recursos que Deus usou para tentar confundir. O anticristo vai sempre tentar confundir aqueles que a ele se acheguem na intenção de parecer com Jesus, para confundir. Por isso que a Bíblia vai usar vários termos, e o diabo vem como anjo de luz, com palavras doces, para ludibriar, para confundir aqueles que ouvem. A tentativa dele sempre vai ser imitar. Então, olha só, Deus se encarnou. Nós sabemos disso, João 1. E o Verbo se fez carne. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. O Verbo habitou
no mundo. O Verbo andou, o Verbo estava com os homens, a saber, Jesus. Então, Deus se encarnou. E o diabo vai tentar e vai fazer a mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai se encarnar na figura de um homem. Olha só. Jesus se encarnou. E o diabo vai imitar. Lembra? Anticristo. Oposição a Cristo. O contrário. Então ele vai imitar os passos e aquilo que Deus apresenta. Jesus encarnou. E o diabo se encarnará na figura de um homem, imitando Deus. Deus a gente conhece desde criança, uma palavra chamada Trindade. Quando eu uso a palavra Trindade, eu nem gosto de usar uma doutrina ou uma separação de Deus. É como se eu estivesse separando Deus de Deus e tornando 3 deuses. Não. A Trindade é uma linguagem que ganhou muita força na teologia, mas somente fala de modos de Deus se apresentar. Eu sempre gosto de ficar na figura de Jesus, porque Ele é o Deus possível. O que significa isso de forma absoluta eu não sei, e você também não sabe, ninguém sabe. O que os homens e o que nós tentamos fazer é tentar só compreender para que nosso coração fique pacificado, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo é mistério. Por isso eu gosto de ficar com as palavras dos evangelhos, das cartas que diz que a plenitude de Deus está em Jesus. Ele é Deus. Jesus dizendo para os discípulos: vocês conhecem o Pai, vai falando aquelas narrativas em João 21. Aí os discípulos dizem: Senhor, nos mostre o Pai. Aí Jesus falou: como assim? Eu estou com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu fico nessas narrativas e nessa simplificação de Deus. Deus é Jesus. Agora Ele se apresenta. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, o Pai. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo. Então esse modo de se apresentar durante toda a história, Deus, Jesus e Espírito Santo, são figuras. Como é esse mistério, de forma precisa, eu não sei e nem preciso saber. Eu tenho Jesus, já está bom, já me basta. Mas essa trindade, o diabo também vai tentar imitar o anticristo. O dragão, que é a antiga serpente, nós já lemos ontem, que vai tentar representar e figurar a figura de Deus Pai. O anticristo, que é essa encarnação do diabo, vai tentar imitar o Deus encarnado. Ele vai se encarnar nessa figura do anticristo, desse homem que vai nascer de alguém. E o Deus que é o Deus Filho, que é Jesus. E o falso profeta é uma figura, é uma tentativa de imitar o Espírito Santo, Deus Espírito. Jesus tornou e deixou uma igreja, chamou a igreja. O anticristo vai tentar imitar também, ter uma igreja. Eu não estou falando somente dessa forma explícita da igreja, tipo a igreja do diabo que existe. Estou falando da grande Babilônia, da grande meretriz, que Apocalipse fala bastante. O que significa isso? É uma igreja que parece que é de Jesus, mas não é. Eu não estou falando só essas que explicitamente já tem no nome lá a igreja do diabo. Eu estou falando aquelas que dizem ser de Deus, mas negam o evangelho verdadeiro. Amém? Deus tem um selo, uma marca que Ele sela os seus. Efésios, não lembro o capítulo nem o versículo, mas em Efésios está escrito que Ele nos marcou, e o Espírito Santo é o penhor, é o selo de Deus em nós, trazendo bem para
para miúdos, bem simplificando, que Deus nos marcou. Deus marca aqueles que Ele ama. E essa marca não tem somente a ver com algo visível, com uma tatuagem, com um chip, com algo escrito, porque não existe mais nada no homem. Por exemplo, lá em Roma, os escravos eram marcados na testa ou na mão direita. Os romanos marcavam seus escravos com essa simplificação de marca na mão ou na testa, para significar o quê? Que eles eram donos dos escravos, que eles eram senhores dos escravos, que a vontade dos escravos estava sujeita a deles. Então era uma maneira de marcar os escravos. Mas uma pergunta para você: em um escravo estando marcado, significava que o escravo era mau ou bom? Não. Dizia que o escravo não tinha vontade porque ele não podia fazer mais nada. E lendo os evangelhos, o que nós já lemos, a gente vai perceber que o que torna uma pessoa do diabo ou não do diabo, boa ou ruim, não é aquilo que é expressado na testa, na mão ou nas atitudes, mas a Bíblia fala é aquilo que procede do coração, porque é do coração que procede os adultérios, as fornicações, as blasfêmias, é do coração que procede as marcas da besta, é do coração que procede o ódio, a avareza, as facções, as dissensões, as ideologias, o ódio, a morte. É do coração. Então Deus tem um selo que Ele marca os seus, e não tem a ver com chips, não tem a ver com tatu, não tem a ver com nada que seja visível, porque o selo só pode ser visto e sentido nas dimensões de um ser que sofreu uma metanoia. O selo de Deus é metanoia, é coração transformado. O selo de Deus é o Espírito Santo morando, habitando, o Espírito Santo sendo um em nós. O selo de Deus é Emanuel, Deus dentro de nós. O selo de Deus é o Verbo encarnado em nós. Deus tem um selo, Deus tem uma marca. Que o universo, que os mundos paralelos, que o inferno e o céu, quando olha, ele vê que eu estou marcado. Quando eu chego em qualquer lugar, e eu falo isso não é com pretensão, não é olhando para a minha vida, não, entenda. Quando eu chego no lugar, mais uma vez eu afirmo, não é porque eu sou um cara bom, não, bonzinho, não é porque eu sou um crente, um cristão. Eu sou um cara que mais precisa de Deus. Eu sou um pecador, e precisando todos os dias de regeneração, de perdão, e o sangue de Jesus me cobrindo todos os dias. Mas onde eu chego, em qualquer ambiente, o diabo, os anjos caídos, os céus, sabem que eu tenho a marca de Deus. E não é porque eles olham para minha testa e está escrito crente evangélico católico, não. É porque eu tenho emanando de mim o Espírito de Deus. E você também, se você crê. É por isso que quando o anticristo chegar, ele olhar para a minha vida e para a sua vida, ele vai ver a vida de Deus. Ele vai falar que ele não toca naqueles que têm um selo de Deus. E se não toca, não significa que ele não irá nos perseguir e que ele não irá nos matar. Porque o fato de ele nos matar não significa que ele nos venceu. Porque a morte, para quem já nasceu de novo, para quem já morreu, não é nada. Ele não nos vencerá, porque significando que ele não nos convencerá da sua doutrina. Nós não apostataremos da fé. Negar a Cristo é apostatar da fé. Morrer pela mão do anticristo, pelas perseguições que ele provocará, não quer dizer nada. A Bíblia fala que ele não tocará naqueles que têm a marca. Não é que ele não vai matar, ele vai matar sim. A Bíblia fala que ele as vencerá os santos. O que é vencer?
Vencer na perspectiva não de fazer com que os santos apostatem da fé, mas que os santos, ele guerreará e os matará, porque os santos não vão negar, porque eles têm a marca de Deus. Então Deus tem aqueles que ele marca, existe a marca de Deus, e o anticristo, o dragão, vai tentar mais uma vez imitar Deus, fazendo o quê? Marcando aqueles, tendo a marca do diabo. E assim como Deus não tem uma marca específica, o diabo também vai propor uma marca, o que é controle, senhor da sua mente e das suas atitudes, das suas obras, do seu pensar. De toda vai ter autoridade sobre aqueles. Amém? Essa é uma introdução para a gente entender o que nós vamos ter agora em Apocalipse 13. Dito isso, vamos ler. Versículo 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfemas. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. É no mínimo assustador, né? Vamos tentar entender o que significa essas figuras simples, bem tranquilos, sem tentar absolutizar, sem tentar afirmar, mas eu quero levar você no lá em Daniel, que vai falar da mesma coisa que Apocalipse fala. O livro de Daniel é um livro profético, é um livro que foi selado para os últimos dias. E olha o que diz no capítulo 7 de Daniel, depois você lê todo. Mas olha só, essas figuras que acabamos de ler, olha só onde elas se encontram também. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, e continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Este 4º era terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como de um homem, e boca que falava grandes coisas. E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e suas rodas de fogo ardente. E rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriu-se os livros. Isso que acabamos de ler é Daniel. E você vai perceber que é a mesma linguagem e figura de Apocalipse. Olha só. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta. Vi subir o quê? Uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfema. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, lemos Daniel,
os seus pés como de urso lemos, e a sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhes o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Como lemos aqui em Daniel, esse leopardo, urso e outros animais terríveis, significando que, quando você vira essa palavra besta em Apocalipse, significa poder, significa um governo, significa uma entidade que vai emergir do mar. E quando você vira a palavra mar, não é preciso nós nem procurarmos. Em Apocalipse 17:15 já diz, olha, eu vou ler o significado de mar. Apocalipse 17:15 diz, ó, e disse-me, as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então, quando você vira a palavra mar, quando você escutar, ler, significa povos, multidões, nações e línguas, significando caos, confusão e tormenta. Então vi um poder surgindo do mar, surgindo dos povos, surgindo de todas as nações, surgindo de povos, línguas, no meio de todas as confusões, um poder se levantando. E essa figura de animais, de leão, de leopardo e de urso, dá-nos a entender a questão de todo o poderio da história que se levantou, de todos os tronos, de todas as bestas que emergiram do mar, com seus impérios poderosos, com seus impérios que destruíram, que governaram, que se tornaram senhoras ou senhores daquela geração. É o império de destruição, o império babilônico, representando esse primeiro aqui, ó. E a besta que viera semelhante ao leopardo é o império babilônico. E vi como os pés como de urso é o império medo-persa, e o império greco-macedônico e o império romano. Foram esses impérios. Eu estou citando apenas assim, jogando ao vento essas figuras, porque essas profecias e o livro de Apocalipse, principalmente esse capítulo, ele vai evocar muitas histórias paralelas que já tiveram seus cumprimentos e que terão seus cumprimentos ainda mais, de forma mais intensa e densa. Mas essas figuras da Babilônia, do Império Medo-Persa, do grego macedônico e do Império Romano, elas representam de forma precisa essas figuras de Apocalipse. Significando o quê? Trazendo para miúdos, é que o anticristo, esse que vai se levantar, ele vai se encarnar de todos esses poderes que já passaram pela nossa história. Ele vai ser a encarnação da destruição, do engano, da hegemonia, do controle, do absolutismo. Ele terá essa capacidade de encarnar, de se adensar. Ele será a figura da encarnação desses 4 animais que a Bíblia nos relata, dessas 4 figuras de destruição. Capítulo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, dando a nós o entender que um desses governos que já morreu, que já deixou de existir, ele vai mais uma vez ressurgir, ele vai mais uma vez emergir do mar, ele vai mais uma vez se levantar para mais uma vez, assim como já aconteceu na história, obter o controle, obter a vara de ferro, para ter o controle das nações, para ter o controle do homem, para ter o controle da mente, para ter o controle da mão direita. Essa é a figura desse chifre, dessa cabeça que
sofreu chaga de morte e foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão, que é Satanás, que deu quem? A besta, que deu o seu poder, o controle, a um governo. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Porque essa besta que emergiu do mar, que aparentemente tinha morrido e ressurgiu, quem deu vida a ela foi quem? O diabo. Então os povos da terra vai adorar, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, um tempo de caos, um tempo de angústia, um tempo de perplexidade, um tempo de perseguição. Não significa literal esse número. Esses 1260 dias ou 42 meses simplesmente significa um tempo, um período de caos, do apogeu da angústia, para que ela pudesse o quê? Atacar, guerrear contra o povo. E versículo 5, foi-lhe dada a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe o poder para agir por 42 meses. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Versículo 7. Foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre toda a tribo e língua e nação. E foi permitido que fizesse guerra contra aqueles que de Deus são e vencessem. Não vencessem ao ponto de ludibriá-los para que eles apostatassem da fé. Vencê-los é matá-los. Quem tem medo da morte já tem que vencer ela hoje, porque vai chegar um dia, se essa for a geração desse cumprimento, desse adensar das profecias de Apocalipse, vai chegar um dia que alguém vai se levantar, um poder vai se levantar, uma besta que emerge do mar, é um poder. Era esse poder que, devido a toda a história, já havia morrido. Essa monarquia, esse imperialismo, esse governo que tinha um como o Senhor, ele vai ressurgir como se estivesse morto. E vai ter o poder, como ele estava morto, e o dragão, que é o diabo, como que o ressuscitou dentre os mortos, esse poder ressurgiu, ele vai ter o controle das nações. Todas as nações vão dar o poder para ele, 10 chifres, 10 nações. Há quem diga que são as 10 nações da Europa. Aqui tem muitas coisas. Só quero dizer que os 10 chifres são poderes. 10 chifres são poderes. Então, todos os reis da terra vão dar poder a quem? A besta, que já estava como se tivesse morta, e ressurgiu esse poder. Então o mundo vai estar clamando. Por que nesse tempo? Esse mundo vai estar clamando por um governante. E essa besta que emerge do mar, que é um poder que vai vir, e todas as nações darão a ele esse poder, ela vai nascer em que ambiente? Num ambiente de caos, confusão, tormentas, confusão natural, convulsões natural, de um apogeu, onde as convulsões naturais vão estar no clímax, terremotos, epidemias, pandemias, vírus, fome. Vai estar umas convulsões, um apogeu, um explodir na sociedade. Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, guerras frias, guerras religiosas. Vai estar o estupinho, o explodir dessas guerras frias. Pai não amando o filho, marido e mulher, aquelas guerras pequeninas que se pensam e se transformam em nação contra nação. Essa besta que vai emergir do mar vai chegar num ambiente onde a religião vai estar
no apogeu do seu engano. É o que nós estamos vivendo hoje. Todo dia portas abertas, denominações novas, religiões novas, doutrinas novas, ideologias novas. Vai estar uma confusão. Era como se era um pluralismo, um sincretismo, um mix, um embaralhar de profecias, de religiões. Então esse cenário é assim que o cenário vai estar para o emergir, para o surgir do mar, dos povos, das nações, essa besta, esse poder que, segundo o Apocalipse 3 nos diz que era como se tivesse morto já esse poder, e vai ressurgir, vai ressuscitar, vai ser curado como uma cura milagrosa pelo poder de Satanás. E ele vai ter o poder de lutar contra os santos e vencê-los. Vencê-los na perspectiva de matar. Por isso eu digo, quem tem medo de morrer tem que se preparar, porque vai chegar um dia, e não vai demorar, em que um poder vai sair das nações, mar. Vai se levantar um governo do mar, dos povos, de toda a língua, de todas as nações. E esse governo vai ser um governo, todas as nações, os 10, representando todo o poder, vai doar o seu poder a um governo. E todo mundo clama por um governo. Nessa pandemia, principalmente, o que mais se falou nas reuniões secretas é que o mundo precisa, pelo menos nem que seja de forma circunstancial e em pouco tempo, de um governo, de um líder. Então toda a terra, todos os governos vão dar poder a essa besta que emerge do mar, dos povos, era um poder que já tinha morrido, mas vai ressurgir de novo, significando um. Os governos antigos eram o quê? Era um senhor. Olha, quando João estava na ilha de Pátimo, Domiciano governava, e antes Nero já tinha morrido. E todos os outros governos eram um governo uno. Era senhor, ninguém tinha terra, era o rei que tinha. Esse governo vai se levantar. E todos os outros governos da terra vão doar o seu poder a ele. Você acha isso absurdo? Mas vai chegar esse dia. Então ele vai guerrear contra aqueles que têm a marca de Deus, que não venderam a sua alma e nem seu coração. E ele vai vencê-los. Vencê-los na perspectiva de matá-los. E ele vai ter a permissão de guerrear contra os santos e de vencê-los. E deu-se-lhe o poder. Poder sobre o quê? Essa besta que emerge do mar. Qual poder foi dado? O poder sobre toda a tribo, língua e nação, significando a unificação de dinheiro. Hoje nós temos dólar, real, Bitcoin, nós temos várias moedas. Cada país, cada nação tem o seu câmbio. Mas esse não. Ele vai ter o controle e vai governar sobre toda a tribo, toda a língua, todos os idiomas e todas as nações. Vão dar esse poder a ele. Unificará a moeda, unificará a religião. Lembra que eu falei na introdução que o anticristo vai imitar a igreja de Deus? Ele vai ter uma igreja. É a grande Babilônia, a meretriz, é a unificação do todo. É a fusão. Ele vai criar uma religião, um governo, uma moeda, um pensamento, uma marca na testa e na mão de todos, uma ideologia. Quem for contra vai morrer. Aqui mais na frente nós vamos ler o que acontecerá quem não aderir para a sua vida esse controle. Versículo 8. E adoraram-no a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, porque quem estiver nesse período e tem o nome escrito no livro da vida, não vai aceitar isso. Versículo 8.
e adoraram-no os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, porque quem tiver o nome escrito no livro da vida, quem tiver o selo de Deus vai morrer. Não vai aceitar. Preferir a morte, porque a morte não é o fim para quem tem o Cordeiro. Aquele que tem um nome escrito no livro do Cordeiro. Que Cordeiro? Que foi morto antes da fundação de todas as coisas. Se alguém tem ouvidos, então ouça. Se alguém leva um cativo em cativeiro, então para o cativeiro será. Significando como estará o ambiente e a sociedade desse tempo. Quem leva alguém para o cativo, em cativo irá, olho por olho, dente por dente. Se alguém matar a espada, necessário é que com a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Versículo 11. E vi subir da terra. Terra é a quantidade pequena do nosso planeta. 70 é água e 30 terra. Significando também o que? Outro poder que vai surgir. Vi subir da terra outro poder. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Falava como quem? Como o diabo. Porque o dragão não fala, meu Deus do céu. Entenda que esse livro de Apocalipse nós estamos lendo em figuras. É figura. E ele falava como um dragão. Significando que ele tinha o mesmo poder de enganação, de enganar igual o diabo, que é a antiga serpente, que a cauda significa engano. Lembra lá no Éden, ludibriou Eva e Adão, e assim todos os homens? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, é aquela que estava, cuja chaga fora curada. Lembra desse poder que vai emergir do mar, que vai ter um controle? Lembra o que nós falamos? Um controle sobre todos. Então, o diabo deu poder a essa besta, o anticristo, que emergiu do mar, que estava como se estivesse morta e ressurgiu. Aí a besta que surgiu da terra vai exercer o poder da primeira besta, a primeira besta que emergiu da terra, que governa o mundo todo agora. Todos os reis e reinos deram o seu poder a ela. Ela unificou tudo, essa besta, esse anticristo. E essa segunda besta que emerge da terra vai exercer todo o poder da primeira besta. A primeira besta dará poder a ela, na sua presença, e fará que toda a terra e os que habitam na terra adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens. A segunda besta vai ser uma espécie de seta indicativa para a primeira besta. Ela vai fazer todo o poder na intenção de adorarem a primeira besta. Lembra que eu falei no início? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Então o diabo vai tentar imitar essa trinda, esse triuno, esse trino. Só que a palavra anticristo, o prefixo anti, ele significa oposição, invertido. Vai se parecer, mas não é. Então, Deus, Jesus, o Espírito Santo. Deus, Jesus e o Espírito Santo. O dragão, o diabo, a besta e o falso profeta. Dragão, Deus Pai. Anticristo, Deus Filho. E o falso profeta, o suposto Deus Espírito. Então aqui, o papel dessa segunda besta era como se fosse o papel do Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E ele falará de mim, ele apontará para mim, ele testificará de mim, porque eu ressuscitei. Eu vou morrer, mas eu ressuscitei, já vou subir aos céus. E aqui, diz que essa besta que emerge do mar exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja estava morta e ressurgiu. Uma ferida mortal e fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Versículo 14. E engana os que habitam na terra,
com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha ferida da espada e vivia. Espada era o objeto que hoje nós temos as armas, era o objeto das guerras. E olha só, e a besta que emergiu da terra fazia grandes sinais e milagres. É bom que entendamos que o fato de haver um milagre não significa que tem a ver com Deus. A fé, o pensamento positivo pode curar. O pensamento fixado em algo pode nos curar. Deus nos cura sim. Eu acredito que Deus cura, claro que eu acredito. Mas também o diabo vai dar poder a essas bestas para fazerem até fogo cair do céu. Então não se encante com milagre. Hoje nós vivemos o tempo dos milagres. Você liga a televisão, está lá. Venha, traga os leprosos, os adéticos, os cegos, que a igreja no tal tem a mão de Deus, o pé de Deus. Deus está aqui, porque a mão de Deus está aqui, a cabeça de Deus está aqui. É uma brigando sobre o corpo de Deus. Qual é a igreja que tem mais Deus? Então não fique maravilhado com milagres, não. O maior milagre que pode haver é uma conversão, viu? Existem pessoas que vão às igrejas querendo ser curadas de dor de cabeça, da coluna. Isso é bom sim, é bom que Deus nos cure, mas elas nunca nem procuraram a verdadeira cura que nós precisamos, o verdadeiro milagre, que é a conversão, que é o selo de Deus em nós. Existem pessoas que estão recebendo curas e mais curas em diversas igrejas e religiões, mas nunca receberam o selo de Deus, porque elas nem querem saber disso, elas só querem estar num ambiente onde elas sejam curadas. E o anticristo vai enganar essa multidão, porque o que mais o povo quer milagre é cura. E ele vai enganar a multidão. Ele vai enganar muitos os que habitam sobre a terra. E engana os que habitam na terra com sinais que foi lhe permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse sua imagem à besta que tinha sido ferida de morte. É como se fizesse. Hoje a gente tem aplicativos para construir um holograma desse anticristo. Nós temos inteligência artificial para criar qualquer imagem, qualquer figura, qualquer arquétipo, qualquer construção da face de qualquer homem. E essa segunda besta vai dizer aos habitantes da terra para construir uma imagem da primeira besta que emergiu, que é o anticristo, para que quem não adorar essa imagem que foi construída desse anticristo seja morto. Uma espécie, usando os aplicativos que nós temos hoje, uma inteligência artificial que aprende. Você está vendo essas construções hoje. Versículo 15. E foi concedido que desse espírito aqui, essa construção holográfica da imagem dessa primeira besta que emergiu do mar, desse poder, desse controle, desse anticristo, para que também a imagem da besta falasse. A gente já tem tecnologia e inteligência artificial suficiente para isso. Já existe inteligência artificial que fala. Olha, entenda, isso não é algo novo. Lá no mundo antigo, eles faziam com que as estátuas falassem. No mundo do primeiro século, usando só mecanismos de sons, de distâncias, falando entre canos e a imagem supostamente falava. Então, não pense que isso só é um poder desse século. Hoje, de forma mais precisa, a gente tem a inteligência artificial que ganha vida, ganha vontade própria. Então foi-lhe concedido que desse espírito a essa imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, que não adorassem quem? Esse governo, esse controle. E versículo 16, e fez um decreto, foi um decreto, versículo 16 de Apocalipse 3, e fez
que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, preto e branco, homem, mulher, homossexual ou qualquer gênero que possa existir nesse tempo. Não importa que cor você seja, qual ideologia você seja, qual religião você seja, e fez que a todos, pequenos, representando pequeno em estatura, pequeno em classe social, pequeno em conhecimento, grande, não importa, grande em todas as facetas da vida, ricos em todas as possibilidades de riqueza, pobres também, livres em todas as naturezas, livres de ser livre de qualquer cadeia, nunca possa ter sido preso, ou livre das dimensões do coração, que aceita tudo, que se funde com tudo, que aceita tudo, livre porque tudo para ele pode, ou escravo, significando que nada pode, todas as possibilidades, fez com que todos lhe seja posto uma marca, um sinal, um selo, um emblema na sua mão direita ou na sua consciência, na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome, um sinal ou um nome na sua testa ou na sua mão direita, para que aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número da besta do seu nome, para que não possa existir nesse ambiente desse controle. Quem não tiver essa marca, e essa marca não vai poder existir, não vai poder ir e vir. Experimentamos de forma bem diminuída esse lockdown, para que você pudesse sair na rua. Eu lembro, aqui em Castelma acontecia assim, você saía na rua quando estava decretado o lockdown, se a polícia lhe parasse, ou quem tivesse esse poder de fazer isso, eles pegava a sua identidade, ele perguntava: o que você vai fazer? Não, vou ali no supermercado fazer as compras, e era liberado. Aqui, de forma diminuída, nesse tempo não. Quem não tiver essa marca não vai poder sair da existência, vai ter que viver escondido nas cavernas existenciais da vida. Entenda que nesse tempo o controle vai dominar uma tecnologia. Então, para achar qualquer pessoa no ambiente, no mundo, vai ser num segundo. Então, por isso que ninguém vai poder comprar ou vender, não vai poder sair, não vai poder existir. Eu quero no supermercado comprar. Na hora que você passar pelas câmeras, vão te encontrar. Se você não tiver essa marca, não vai poder fazer nada na existência. E o número, e esse sinal da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria, significando que você tem que ser alguém que transcenda a inteligência do ficar focado somente na representação dos números. Aqui você tem que ter sabedoria. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, perceba qual é o número da besta, porque é um número de um homem. É o número de um homem. E o seu número é 666. Esse é um dos maiores enigmas e símbolos que o mundo todo quer encontrar. Eu já quis fazer isso um dia, hoje eu nem penso mais nisso. Eu não gosto de pensar nesse número. Não gosto de ficar calculando, eu já calculei. Muitos já erraram. Se você pegasse o nome de Hitler no hebraico, você somasse as letras, daria 666. Todos os nomes e todos os Hitlers da vida, na soma de cada idioma, daria esse 666. Acho isso muito pequeno, ficar fazendo isso. Já disseram que o www é 666. Já disseram que o código de barra tem 3 pontas que sobra, que sobressai as outras, é 666. Isso tudo é um processo até que chegue esse dia. Eu gosto de hipersimplificar. Aqui nos diz, quem tiver sabedoria, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É o número de um homem e é 666. Vamos trabalhar só de forma de simbolismo. O 6 significa, no simbolismo das profecias,
é uma espécie de imperfeição, porque ele não alcançou a perfeição. O 7 é o simbolismo da perfeição, da totalidade, da plenitude daquilo que é. O 6 quase que chegou, mas não é. É um simbolismo da imperfeição, da limitação. Então, quando você vê essa tríplice, essa tríade de meia, significa que vai ser a tríade do engano, a tríplice da imperfeição, a tríplice da confusão, a tríplice do caos, a tríplice da suposta perfeição, mas não será. O homem foi criado no 6º dia. 666 é a tríplice do homem querendo ser divino. E não é isso que nós vemos da besta que emerge do mal, um homem sendo o Senhor de tudo? Homem. 666. A imperfeição rogando para si o título de Senhor e Deus, imitando Deus, Jesus e o Espírito. Imperfeição. A tríplice da imperfeição é o homem sobre o homem, antropocentrismo. O homem como a última bolacha do pacote, o homem como a última Coca-Cola do deserto, o homem onde o universo gira em torno do homem, o homem tendo ele como Deus, como Senhor, o homem. O homem querendo ser divino. Essa é a marca da besta. A marca da besta é controle da tua mente, olha. Lembra que Paulo nos disse que nós temos que ter a mente de Cristo? O anticristo vai querer te marcar, que você tem a mente dele. A Bíblia fala que a destra de Deus, lemos em Apocalipse 1, a mão de Deus nos cobre, nos marca. É que o anticristo vai querer te marcar com a destra dele, supostamente te dar a proteção. E eu vou hipersimplificar o que eu já falei. Você me perguntou, Wellington, qual é a marca da besta? Eu vou te falar em uma palavra, tá bom? Não se assuste. A marca da besta é o ódio, a vingança. E a marca de Deus é o amor e tudo aquilo que emana do amor. A marca da besta é o ódio e tudo o que procede e que sai do ódio. Então você quer ser marcado pela besta? Eu vou te dar logo um conselho. Você fala, não, Wellington, eu quero ser marcado pela besta. Então odeie, continue odiando, maquine o mal contra o teu próximo. Fique maquinando o mal. Se vingue mesmo. Se vingue e odeie. Aí você já está pronto para qualquer marca da besta, porque é um controle da mente e da tua autoridade, tudo que tem da sua vontade. Agora, não quer ser enganado pela besta? Hipersimplifica. A marca de Deus é o amor. E o 666 é o ódio encarnado. É o controle de tudo que tem a ver contigo. E assim concluímos Apocalipse 13. Beijo Maricélia, beijo Salma, beijo Marilza, beijo Marcos Paulo, beijo Adriana Mana, beijo Adriana Araújo, beijo Dani, beijo Conceição, Lúcia Moreira, beijo Michele, beijo Aldenora Soares. Essa foi mais uma porção de Apocalipse 13. Espero e creio e torço para que você tenha compreendido a essência do capítulo 13. Não fique focado nos símbolos. Os símbolos nos fazem errar. A essência, sim, 666 é ódio. O selo de Deus é amor.